Que agora eu vou conversar com a nossa especialista, psicóloga, doutora Ed Camila. O número de pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade ultrapassa de 58 milhões a nível global. E segundo a estimativa da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, em geral, o sentimento passa a ser caracterizado como um transtorno quando não prejudica o desenvolvimento de atividades diárias, né? Do bem-estar, o dia a dia do indivíduo. Apesar do índice elevado de casos, fatores como falta de acesso a serviços especializados e a hesitação para a busca de ajuda, que eu acho que é uma das maiores causas que agravam esse problema, né? Ainda um tabu, um medo das pessoas. Podem estar agravando alguns sintomas que para você pode ser assim despercebido, né? E buscar um acompanhamento médico e identificar as causas do problema são os primeiros passos aí para você controlar as crises e garantir o que, Estefânia? Mais qualidade de vida com quem sofre com transtorno de ansiedade. Por isso que hoje a gente conversa com a nossa especialista psicóloga, Ed Camila Sobrinho, que está aqui hoje junto com a gente, nessa mesa linda que a Cláudia Hortifruti e os morangos da Chapada trouxeram pra gente. Cláudia Hortifruti e morangos da Chapada ficam na Nova Ceasa, lá no Balcão Morangos. Então, dá uma passadinha lá. E se você não puder ir, não tem problema. A gente deixa onde você estiver, porque a Cláudia tem esse trabalho, os morangos da Chapada também, de deixar na sua casa, no seu estabelecimento, as frutas, verduras, o que você precisar. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Estefânia. Que bom te receber novamente aqui, né? Ed Camila já é uma parceiraça aqui do nosso programa e eu fico super feliz de poder receber sempre ela e trazendo assuntos tão importantes e tão necessários para a nossa sociedade, né, Ed? Sim. Olha só, a intimidade, a Ed. Novamente, bom dia, Estefânia. Muito bom estar aqui com você. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Falar de ansiedade, né? Muitas vezes ela faz parte aí do nosso contexto, às vezes em forma de crise, porque a ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, a gente sempre tem que falar dos dois tipos. A ansiedade, ela é comum do ser humano. Você sente ansiedade, ela faz parte de todos os sentimentos. Então, a ansiedade, ela te ajuda a se preparar para um determinado evento. E nem sempre quer dizer que você esteja doente, né? Mas é fisiológico, né? Sim, a ansiedade, ela é comum do ser humano. Essa ansiedade que te ajuda a participar de um seminário, a participar de uma entrevista de emprego, a um momento novo na sua vida. Então, a ansiedade, ela tem um lado muito bom, ela vai te preparar. É aquilo que vai fazer você acordar cedo, tomar um banho, tomar café, se organizar. É um planejamento que você faz para uma determinada atividade. Tá vendo aí, ansiedade? Né? A ansiedade. Essa parte boa da ansiedade, né, Ed Camila? Agora, a ansiedade em excesso, quando ela está desregulada, ela vai trazer prejuízos para a nossa vida. Então, eu costumo dizer que tudo em excesso traz um mal-estar, né? Precisa ter um equilíbrio. Se tiver em excesso, acaba nos fazendo mal. Tudo em excesso é excesso, né? Ó, lembrando que você pode participar junto com a gente pelo nosso WhatsApp 995539291 e também pelo nosso Instagram @pgmbomdemais. Quero mandar um beijo maravilhoso para nossa querida Sônia, que está acompanhando o nosso programa, o melhor programa do horário da manhã, muita luz, sabedoria e prosperidade. Amei a sua mensagem, Sônia, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Ela disse que ama os sucos de luz, viu, né? Diz que está amando o nosso tema de hoje e ela disse que gosta muito de profissionais femininos, que ela se sente mais à vontade. Isso é verdade, né? Muitas pessoas preferem porque conseguem se sentir mais à vontade. E ela mandou uma foto aqui nossa, minha e da Ed Camila, aqui acompanhando a nossa programação hoje, né? Sônia, um beijo de luz pra você, querida. Muito obrigada por estar aí acompanhando a nossa programação aqui no nosso Bom Demais, né? Bom, Ed Camila, vamos caracterizar aqui, tentar caracterizar, que é até um pouco complicado. O que é a ansiedade? A gente pode conseguir fazer isso? Será que a gente consegue? Sim, a ansiedade é um sentimento. A ansiedade, ela faz parte dos nossos sentimentos. Ela é um sentimento. Ela vai nos preparar, como eu disse ainda há pouco, para uma determinada situação. Uhum. Mas, quando ela começa a causar prejuízos, ela se transforma no transtorno. Que o que mais acomete as pessoas é o transtorno de ansiedade generalizada. Porque existem diversos tipos de ansiedade. A mais comum, a que geralmente acomete mais, é a generalizada. Que é o quê? Como é que a gente consegue perceber quando a gente começa... Isso que eu já ia perguntar para você. Quando que a gente começa a identificar e a ansiedade é diferente do medo? Sim. Diferente do medo, né? E como que a gente consegue identificar?
Primeiro, o que acontece? A ansiedade e o medo são primos. São aqueles primos próximos. Eita, né? primo. Vamos separar os dois. O medo, se você está num lugar e acontece um assalto, você tem aquele medo. A tua mente, o teu cérebro vai vir o quê? Ou fugir ou ficar. Vem vários sentimentos ao mesmo tempo. O sentimento do medo. Uhum. Existe uma situação ali. Está acontecendo algo e gerou medo. Se você vai passando e você vê um cachorro e esse cachorro, ele está latindo, ele está muito, sabe, agitado, dá aquele medo. Você tem medo do cachorro te avançar. É um medo que está ali. Acontece, é real. A ansiedade, vai existir uma determinada situação e vai surgir o medo, só que é um medo subjetivo. Tipo, uma situação, você está atuando num trabalho e você tem alguns receios. Você tem medo do seu chefe brigar com você, você tem medo de errar e você fica se cobrando para fazer assim, tudo perfeito, porque você vai acreditando que se você cometer um erro, o outro vai vir. E aí o medo subjetivo, um exemplo, meu chefe vai me matar. É um medo subjetivo. Provavelmente o seu chefe não vai te matar. Mas naquele momento, a ansiedade, quando ela se transforma numa ansiedade patológica, quando ela está desregulada, ela vai trazer vários pensamentos negativos. Então, você tem ali, vários pensamentos e aí vai trazendo todo um mal-estar. E tem como controlar essa ansiedade? Eu não gosto muito da palavra controlar, Estefânia. Eu gosto de dizer que a gente tem como aprender a lidar com a ansiedade. Você tem como aprender a lidar. O que acontece? Quando você percebe que você está com insônia, que o coração está muito acelerado, tem momentos que falta o ar, a boca seca, vai apresentando vários sintomas. Quando esses sintomas começam a prejudicar aí a sua vida, começa a prejudicar. Às vezes é aquela pessoa que está dormindo e acorda numa crise de choro durante a noite. O nível já está muito alto, né? Isso, é aquela pessoa que às vezes ela está aqui e ela tem uma crise de choro e ela fica nervosa e ela sente o coração acelerado, ela sente que... Aí vem a questão, vou morrer, porque ela não consegue respirar. Até você falou um ponto que até me tocou, né, gente? Eu sofro com ansiedade, mas a minha agora já está controlada, mas eu já cheguei a esse nível. Tipo, de estar aqui conversando com pessoas num ambiente de amigos e do nada vi aquela crise, o gatilho às vezes era mínimo, né? Então eu começava a minha respiração a diminuir a minha respiração, né? E aquela vontade de chorar enorme. Então, desculpa, eu tenho que ir ali. Então eu ia pro banheiro, me acabava de chorar. Então, era realmente algo que eu já não conseguia controlar, né? Isso. E o que a gente também tem aqui telespectadora. Estefânia, é horrível, eu penso que vou morrer. É o pior, é que a gente sente tudo isso e é muito sofrimento e tem gente que não entende. E esse também é um outro grande ponto, as pessoas terem empatias com isso, né, Camila? É sempre importante a gente entender que a ansiedade não é frescura. Você não acorda num belo dia e você diz, hoje eu estou com crise de ansiedade. Não, hoje eu vou ter uma crise de ansiedade. Não é uma escolha, é algo, a nossa questão da nossa saúde mental é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. E aí existe uma importância muito grande durante o tratamento, Estefânia, que é a questão de você não julgar. Sabe? Eu entendo que às vezes a família, os amigos, eles querem ajudar aquela pessoa de alguma forma, mas às vezes o que você fala acaba passando como um julgamento. Verdade. E isso acaba até atrapalhando a pessoa de procurar um tratamento, porque você vai invalidando o sentimento do outro. Quando você escuta algo que você começa a falar das suas experiências, daquilo, tipo assim, a querer comparar, você acaba comparando, você acaba invalidando o que o outro está passando. Aí o outro, às vezes, realmente, eu acho que eu não tenho nada não, Estefânia, acho que eu vou ficar, não, eu sou forte, eu vou conseguir sozinho, né? E aí o que acontece? Existe aquele sintoma, está acontecendo algo. Quanto mais tempo você demora, mais ele vai aumentando, Então, o interessante gente, eu sempre costumo dizer que o nosso corpo e a nossa mente dão sinais. Está a todo momento dando sinais. Por mais que, eu não quero perceber, mas você percebe os sinais que o seu corpo e a sua mente dá. Então, começou a apresentar sinais,
é hora de procurar um profissional. Porque você precisa, às vezes, de uma orientação, de um direcionamento. E acabar com esse tabu, né, gente? Recentemente, tivemos uma grande surpresa com o cantor Wesley Safadão, né? E causou um boom aí novamente nas redes sociais, na mídia, sobre a ansiedade. Nossa, mas o Wesley Safadão, por quê? Ele é um homem bem-sucedido, relativamente tem uma família feliz, vive tranquilo, tá bem, isso, tudo mais. E aí todo mundo, os questionamentos das pessoas foram somente esses, né? De que, como assim, se ele não tem dívida? Acho que é a primeira coisa. É porque ele não tem dívida, vou dar dívida pra ele, né? As pessoas falando altas, muita coisa, né? Mas só ele sabe realmente, de fato, o que aconteceu e o que acontece. Vamos ver o depoimento dele. Olha que ele estava num show, né? Vamos ver, coloca aí pra gente. Não tô tão bem esses últimos dias e hoje foi um dia muito difícil, já tem uns 2, 3 dias que eu não consigo dormir direito. E quando eu subi aqui, na verdade me deram um sossega-leão hoje, 5 horas da tarde, 6 horas, e eu dei um cochilo e consegui realizar esse show de hoje. Mas não consegui dar o meu melhor aqui para vocês, mas vocês podem ter certeza que a próxima vez que eu vier a Natal, eu vou buscar fazer o meu melhor, tá? Que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. Como eu disse, assim eu subi nesse palco que eu vi essa multidão e vocês cantando, isso nos dá forças e a gente, é Deus e vocês que dão forças pra gente realizar aqui de cima do palco, tá? A vontade é de ficar um pouco mais, mas já tá batendo 3 horas, eu tenho que aprender a me respeitar e cuidar um pouco. Pra quem não tá entendendo o que é que o Safadão tem, na verdade é cabeça, é mental, tá? Olha aí, gente. Aí eu tava conversando aqui com a Ed Camila, então, se ele falou isso é porque ele já tava num nível tão hard que ele já ia dar uma crise de ansiedade. Então, ele poderia chorar aí no meio, né? Ou se tremer todo, ou paralisar, porque pode ter vários sintomas assim, né? Ed Camila também. Sim, essa questão dos sintomas varia muito de pessoa para pessoa, porque é algo muito subjetivo. Tem pessoas que têm crises de choro, que começa realmente a questão de perceber que não está respirando. Tem pessoas que têm a questão de fugir, sair ali daquela situação naquele momento. Então, cada pessoa, ela vai ter aí os seus sintomas. Os sintomas que a gente mais percebe é essa questão: coração acelerado, falta de ar, insônia, né? Nesse dia ele disse que já estava com 2 a 3 dias. 3 dias que não dormia. Né? Então, acomete muito esses sintomas. E uma coisa importante, Stefania, que teve na sua fala ainda há pouco, foi essa questão de, às vezes a gente olha para o outro e a gente fala, mas você tem tudo. E a gente precisa entender que o ter tudo, para mim, é uma coisa. O ter tudo para você é outra. Né? Então, assim, quando você fala, mas você tem tudo, por que você está fazendo isso? Você tem tudo. Você está julgando o outro. Ele tem as questões dele que muitas vezes nós não conhecemos. E ele falou assim, gente, é mental, ó, é mental mesmo. Ó, a gente tem telespectador participando. Bom dia, eu tenho uma colega minha que ela tem ansiedade, mas ela não quer se ajudar. A gente manda ela procurar um médico e ela não quer, tem medo. Ansiedade pode vir do caso do passado ruim, passado difícil com ansiedade, muitos momentos difíceis. O que é que a gente faz? Está perguntando se coisas ruins do passado podem causar ansiedades no presente. Ó, resumindo a pergunta dele. Às vezes o que pode acontecer é de você ter acúmulos aí guardados dentro de você. O que acontece muitas vezes? Nós temos questões, todos nós temos uma história de vida, nós temos algumas questões, questões às vezes que estão bem resolvidas, questões que não estão tão bem resolvidas. Então, às vezes acontecem situações e você vai acumulando e você vai guardando. E às vezes a gente acaba explodindo, por exemplo, numa crise de ansiedade. Então, existem muitos acúmulos, mas a ansiedade, ela se volta muito à questão do futuro. Ela é aquela pessoa que existem preocupações com o futuro, mas que podem, sim, existir questões que estão mal resolvidas e que pode te ajudar, que pode ser um gatilho, às vezes, né? Porque durante a crise de ansiedade, a gente precisa entender que existem vários gatilhos. Cada pessoa, tem o seu, né? Então, às vezes, aquela pessoa que se cobra de forma excessiva. Entendi. Acontece uma situação que
não foi uma situação muito agravante, mas pelo fato dela já estar em excesso de cobrança a todo momento, aquela situação ela se torna um gatilho e vem uma crise de ansiedade. Quem também está ligadinha aqui junto com a gente é a Lucélia, lá de Luiz Correia, diz que adora o programa e está nos assistindo. Ela está perguntando como tratar a ansiedade. É muito importante, no caso, a ansiedade patológica, né? Como tratar a ansiedade patológica. No caso da ansiedade patológica, é importante que você procure um psicólogo. Dependendo do grau dessa ansiedade, existem casos que vai sim entrar com a medicação. Mas principalmente o tratamento psicológico. Por quê? Porque às vezes, Stefania, as pessoas elas acabam indo muito para a questão da medicação. A medicação é importante? Em alguns casos sim. Só que essa medicação ela vai camuflar o sintoma. E ele vai continuar ali. Isso. Então, o que acontece? Na terapia, você vai aprender a lidar com a sua ansiedade. Você vai aprender a lidar com alguma questão que está te fazendo mal. Se você é aquela pessoa que se cobra de forma excessiva, que se compara com o outro, que o excesso está te causando mal, na terapia você aprende a lidar com essas questões. Isso não quer dizer que você é doido. De forma nenhuma. Todos nós, a gente precisa perceber. Um dia desse eu estava escutando uma coisa, eu achei interessante. Uma pessoa disse assim para mim, eu acho tão interessante porque vocês psicólogos, vocês falam tão bem, e aí me vem na minha mente que psicólogo não tem problema, que a sua vida é muito bem resolvida e é por isso que você consegue. Não. De jeito nenhum, Gente, tem os meus conflitos, né, Camila? É bom você pontuar. Todas as pessoas têm os seus conflitos. Sim, nós temos conflitos internos, nós temos situações com os outros. A diferença, a gente faz algum tempo de terapia, muito tempo, a gente fica na nossa terapia trabalhando as nossas questões e dessa forma a gente sabe lidar melhor com o outro. Então, qualquer pessoa que busca terapia, ela consegue e ela aprende a lidar melhor com ela e com as situações à sua volta. Ai, Camila, mas um dia alguém me disse assim, mas eu faço terapia há tanto tempo e eu não vejo. Veja bem, cada pessoa tem o seu tempo e o seu ritmo. E também terapia é um compromisso que você assume com você mesmo. Com você mesma. Né? Então não adianta você ir para o psicólogo, você falar, e às vezes você não coloca o compromisso com você. Né? Então, aí não funciona, não é veneno, é o que eu sempre falo, não é veneno, né? Assim como tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa ter compromisso com você, tá? Mas o tratamento, terapia, medicação, quando precisa. Aí. A gente também tem depoimentos de outros famosos aí, que também decidiram externar esse momento que esteja passando. Pode colocar. Pode colocar, meninos. Bom, enquanto isso, a gente tem aqui mais uma pergunta de telespectador, que ela disse que tem uma amiga de 12 aninhos, aí eu já venho com outra pergunta já, que teve uma crise de ansiedade tão forte que desmaiou e foi parar no hospital. Qual o melhor tratamento nesse caso? E aí já vem outra pergunta, 12 anos, não é muito jovem? Pode acontecer? Tem idade? Pode acontecer. O que a gente percebe? As nossas crianças e adolescentes, elas vivem sob pressão, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente é cobrado para andar, para falar, para se desenvolver, para entrar na escola, são diversas cobranças. Às vezes essa cobrança está acontecendo na escola e está acontecendo em casa. Às vezes está acontecendo alguma situação aí que está mexendo com a vida dessa adolescente, que muitas vezes acontece. Então, pode existir uma crise de ansiedade? Pode. Essa adolescente, ela pode estar com alguma coisa guardada para ela, que ela precisa falar em terapia. O que acontece? Às vezes as pessoas, mas eu não consigo falar para uma amiga, eu não consigo falar para a mãe, para o pai, entenda. Né? Um profissional, você consegue ter uma abertura bem melhor. Por quê? Porque você, a partir do momento que você conhece um profissional que ele explica como é que funciona, você vai entendendo que ali é o lugar para você falar. E principalmente para você falar e para você entender as suas questões. Você não vai falar só por falar. Você vai falar, você vai entender e você vai ter uma compreensão de como lidar. Mas a gente pode ter crianças e adolescentes que possam ter, sim, essas crises de ansiedade por conta de cobrança, de excesso de comparação. A gente percebe
percebe que hoje os adolescentes têm muito. Nossa, e a rede social, então, né, mostra, assim, uma vida que não existe, gente. Pelo amor de Deus. Tem que entender que a rede social, a pessoa só mostra o que quer. Duvido se vai mostrar os perrengues tudo. Mostra nada. E aí as crianças acabam se envaidecendo com tudo isso, né? E às vezes se comparando. A gente quer ter a vida do outro. A gente acredita que a vida do outro é perfeita. Não, a vida dele não é perfeita. Ele tem as questões dele, né? Porque todos nós temos. Se o vídeo estiver pronto, já pode colocar, tá? Eu também até separei uma cartelinha aí para compartilhar com sintomas que a gente pode estar sentindo com a ansiedade. O vídeo do Novo Famoso tá ok? Se tiver ok, pode colocar pra gente compartilhar com o pessoal de casa. Fizeram os medicamentos e infelizmente constataram que não dava para eu fazer o show, porque eu tava grogue pelos remédios. Como é o nome desse? Zé Neto Cristiano. Não sei se é o Zé Neto ou se é o Cristiano, mas é Zé Neto Cristiano, a dupla dele, né? É o Zé Neto. É o Zé Neto. Pronto, olha só, outro famoso que as pessoas podem dizer assim, mas o que ele tá aí, né? Mas ele também externou isso para o público, enfim. Alguns entendem e outros não entendem, né? Tem mais algum, menino? Se tiver, já pode colocar também pra gente mostrar pro pessoal de casa. Entrar no palco do Zé Felipe, nunca. Só se ele me chamar. Caso contrário, eu não entro. Tanto que as pessoas vêm cá. Então, eu senti que estava mal, eu entrei na hora, tipo, pra animar, pra, sei lá, pra fazer alguma coisa, não sei. Quando foi a segunda vez que deu, uma vez deu dentro do avião. Uma vez é horrível, nossa. É muito ruim. Olha só. Ele teve uma crise de ansiedade no palco, não estava bem, daí a esposa percebeu, né, a Virgínia, e entrou para dar uma animada. Uma coisa que a gente precisa pontuar, Stefânia, é que essas crises de ansiedade, elas não começam da noite para o dia. Sabe? É uma coisa que a gente precisa compreender. Geralmente, se você tem questões com a ansiedade que ela já está patológica, você já vem sentindo alguns sintomas há algum tempo. É muito comum que as crises comecem aí com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Acho que é muito importante frisar elas isso. vão acontecendo e aí você vai levando, às vezes vai levando. Geralmente, quando chega pra gente, quando chega pra mim na clínica, já tá bem. Com um grau e mais... geralmente, eu sempre pergunto, tá com quanto tempo que você tá sentindo isso? Já tem algum tempo. Já tem alguns anos. Olha só. Então, existe essa questão. Quanto sofrimento, né, Camila, que a pessoa vem passando. E olha só, eu tenho um problema de ansiedade, Stefânia. Hoje eu consigo controlar, mas já tive muitas crises onde eu colocava na minha cabeça que eu estava infartando. Ia para o hospital e quando eu chegava lá, os médicos sempre viam que eram crises de ansiedade e que eu estava tendo. Uma coisa importante, você não colocava na sua cabeça que você estava infartando. Você sentia como se você estivesse infartando. A gente não é essa questão da gente colocar na cabeça que a gente está Você sente morrendo. todos os sintomas. Você sente, porque naquele momento a crise ela é tão forte e às vezes, Stefânia, é difícil para quem está do lado de fora entender, porque você não entende como é que a pessoa começa a sentir aqueles sintomas e aqueles sintomas não existem, como é que funciona isso. Mas você vai tendo sintomas naquele momento, pelo momento da crise, você não consegue respirar bem e a sensação que vem é que eu vou morrer. Né? Nossa, então, realmente, é algo que é físico e emocional ao mesmo tempo. Ó, gente, pra gente já quase finalizando aqui a nossa entrevista, a gente preparou uma cartela com alguns sintomas que você possa sentir quando você possa ter ansiedade, né? Se você tiver ansiedade, pode colocar, meninos, já pode passar. Olha aí, as costas e os ombros podem causar dor muscular. Não, calma aí, gente. Olha aí, a garganta causando irritação. Ai, gente, eu não tô conseguindo ler, não. Tem que ser devagar. Ó, se você volta lá, né? Não consegui ler no primeiro, não. Bom, são alguns sintomas. Volta lá no primeiro, né? Volta lá no primeiro, porque daí eu queria que a Ed Camila já finalizasse. Volta lá no primeiro, meninos. Trazendo para nossos telespectadores a importância de se olhar, se cuidar, né? E procurar, sim, um profissional. Volta lá, gente, no primeiro, tá? No primeiro. Gente, volta no primeiro para eu ler. Não dá para voltar no primeiro? Olha, voltou? Pronto, os cabelos, né? Os cabelos, você tem que prestar atenção. O excesso de ansiedade e estresse causam queda capilar, tá? Pode ter queda capilar. O próximo.
Vamos lá, o próximo. As costas e o ombro por causa da dor muscular, que é uma tensão, pode causar muita tensão. Nossa, eu sentia muita tensão nas costas. Eu acho que as pessoas geralmente sentem demais, né? O próximo. A garganta causando irritação ou inflamação, além da sensação de nó. Esse daí, acho que é um dos principais, né? Porque tem um nó na garganta, Camila, dá um nó. Eu tô falando, gente, por vivência, não é de falando da boca pra fora, mas é por vivência. Era um nó que dava na minha garganta, que eu ficava, às vezes, até sem conseguir falar desse nó que não desatava. Vamos lá, pra próxima. Tem mais uma. Se tiver o estômago causando enjoos e queimações por conta do nervosismo. Você costuma ouvir isso, Camila, no consultório? Sim, Estefânia. E eu costumo falar que cada sintoma desse, ele está muito ligado ao que você está passando. O nó na garganta, tem alguma coisa que você está querendo falar e que você não está conseguindo falar. Aí fica aquela coisa, sabe? Presa. Aqueles enjoos, eu preciso colocar alguma coisa para fora. Porque o vômito, né, é justamente isso, jogar para fora. Aí a pessoa acaba até vomitando mesmo, né? De tão enjoo. E aí eu costumo até brincar, às vezes, com meus pacientes, eu digo que a terapia é o lugar para você vomitar. Aqui você pode vomitar aqui à vontade. Por quê? Porque a gente vai pegar tudo que você está jogando para fora para conseguir entender melhor e você conseguir se ajudar. Então, cada sintoma desse, a dor no estômago, as queimações, a sobrecarga nas costas. Por isso a questão das dores. Tem mais algum slide, menino? Se tiver, pode passar para o próximo slide. Eu não sei se já finalizou. Meu Deus do céu, esse daí a gente fica forçando muito por causa da tensão e nervosismo. Recentemente eu passei por um probleminha. Aqui eu não estava conseguindo comer. A minha TM desencadeou. Então a gente prende, né, Camila? Mais uma vez, quer falar e prende. Na verdade, Estefânia, todos esses sintomas, ele é o quê? Alguma coisa dentro que está ali presa e que você precisa colocar para fora. E o lugar para colocar para fora, por isso a questão de você não só fazer uso da medicação, mas buscar acompanhamento psicológico. Porque você vai conseguir colocar para fora, você vai conseguir entender. Muitas vezes esses sintomas que aparecem, eles têm um fundo emocional. Tem alguma coisa aí que está fazendo com que você tenha esses sintomas. E eu até costumo explicar, às vezes, quando eu vou falar, eu sempre explico assim, a nossa mente chega um momento que ela não consegue dar conta. É tanta coisa, é tanta cobrança, é tanta que ela não consegue, é tanto excesso que ela não consegue dar conta. Aí o que vai acontecer? Ela vai mandar pro corpo, como quem diz assim, se vira aí que eu não tô mais aguentando. Sabe? Aí aparece, vem, olha aí, a cabeça com enxaquecas e pontadas dolorosas, dores de cabeças constantes também. Por conta das preocupações, né? Você não consegue relaxar, você não consegue dormir. Você imagina uma pessoa sem conseguir ter uma noite de sono. Nossa. Porque a questão de você dormir é uma forma de é uma maneira de você recarregar a sua bateria. Ao momento que você está dormindo, você está descansando, recarregando para... E uma coisa importante, Estefânia, que a gente precisa levar para as pessoas, é que tem muitas coisas que podem te ajudar quando você tiver, caso você tenha ansiedade patológica. Que coisas são essas? Você precisa ter um momento para você. Um momento para você vai fazer toda a diferença. A questão de ter uma noite de sono. Então, tá chegando a hora de você dormir, desliga o celular, bota no não perturbe, literalmente, né? Baixa as luzes, né? Você precisa descansar, você precisa dormir. É importante que você pegue sol, faça atividade física. Você falou aí de uma coisa que é importante também a gente trazer aqui, que a dor de cabeça já é uma causa, tipo, a ansiedade falando. E a pele também, a pele, porque ela causa a ansiedade, né? E causa várias alergias e coceiras. Eu nem vou comentar essa. Essa aí eu nem comento, porque, pelo amor de Deus, eu estou explodindo. E a gente pode falar, Stefania, que nem sempre as pessoas vão ter todos esses sintomas. Isso mesmo, pessoa, ela vai ter os sintomas específicos. Né? E aqueles sintomas, o sintoma, gente, nada mais é do que o seu corpo e a sua mente pedindo socorro. Como o popular, o corpo fala. Sim, a maneira de dizer assim, vamos lá, vamos procurar ajuda, vamos lá, você está precisando. O Wesley, no depoimento dele, eu vi que ele estava tendo crise, as crises começaram em 2017. Se eu não estou enganada. Olha, a gente está em 2023. Ele já vinha com algum tempo. E ele teve uma questão de saúde do corpo. Se a gente for lembrar, se não me engano. Então, tipo assim, o nosso corpo está a todo momento dando esses sinais. E a gente precisa
parar e procurar ajuda. Ed Camila, muito obrigada pela sua participação hoje no programa. Estou muito feliz aqui da gente estar trazendo esse tema, né? Poder falar também abertamente de algo que antes me causava muito constrangimento, né? E hoje em dia não, eu incentivo sempre as pessoas a procurarem um profissional, a procurar ajuda, porque realmente é importante, faz muita diferença na nossa vida. Agora eu consigo controlar, né? Na maioria das vezes. E isso me faz bem, me faz me sentir melhor. E a gente teve muita participação. Coloca o Instagram da Ed Camila aí pro pessoal de casa também. A Ed Camila tá sempre tratando sobre temas importantes e relevantes no Instagram dela, tá bom? @psicóloga Ed Camila. Então segue, você pode mandar sua mensagem, sua pergunta. A gente tem até aqui. Bom dia, Estefânia. Diana Souza. Eu uso medicamento para ansiedade, sou acompanhada pelo psiquiatra e tenho frequentemente perda de memória. E ela tá dizendo que também o marido dela tá num local que tem multidão e às vezes ele tem crise de ansiedade. E à noite, frequentemente, ele sente essa crise de ansiedade e vai logo embora. Então, são vários sintomas que vão aparecendo, né, Ed Camila? Sim, tem. E às vezes, essa questão do local difere de acordo com o tipo de ansiedade, né? Ele pode não ter uma ansiedade que é generalizada, ele pode ter uma ansiedade específica, né? O importante é sempre procurar ajuda. Tá aí, Ed Camila. Obrigada, meu amigo. O tempo estourou. Eu que agradeço.